Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o HTML como linguagem de marcação de texto, né? Às vezes eu falo que o HTML não é uma linguagem de programação, realmente ele não programa, a gente pode ver aí em outros vídeos até que eu fiz, mas a programação seria uma sequência de instruções para atingir um objetivo. E o HTML ele não vai ter um passo, depois executa o outro, depois o outro. Não, ele é uma linguagem que te propicia situações visuais. Ele vai marcar um texto para que ele seja da maneira que a gente quer. Eu vou mostrar um pouquinho um código aqui HTML muito básico, inclusive suprimir muitas das coisas que eu precisaria colocar, indicando a versão do HTML, qual a melhor codificação. Suprimir para a gente colocar a estrutura mais básica possível do HTML, que eu estou pensando que esse aqui é o nosso primeiro contato com o HTML. Quem nunca viu o que é um HTML e quer ter uma ideia, é aqui que eu vou mostrar só basicamente o que é o HTML e ele como uma linguagem de marcação de texto. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no código. Essa página que eu estou mostrando para vocês aqui tem este código fonte. É exatamente assim que ela é escrita em HTML. Lembrando o mais básico possível, então assim, eu vou primeiro definir que o meu arquivo é um HTML, fecho ele, mas depois coloco o head, o title, mas isso aqui é a estrutura do HTML, né? Eu diria que essas linhas aqui são a estrutura do HTML, para eu poder indicar que é um arquivo que será HTML, e aqui eu tenho algumas partes um pouco mais interessantes. Reparem que aqui nessa palavra, nesse trecho, né, primeiro contato com o HTML. Olhem que ele está grandão, está em negrito, está destacado aqui. E depois dele houve uma quebra de linha. E o olá pessoal, este é um exemplo de primeiro código em HTML. Vocês vão perceber que a simples quebra de linha no código não afeta a escrita, BR. Para quebrar uma linha precisei usar uma tag. Está escrito aqui mais simples e boa parte dele em uma linha, depois só para quebrar uma linha precisei usar uma tag. Vamos lá, vamos entender esse trechinho aqui. H1 quer dizer header, seria um título que eu tenho no tamanho 1, que é o maior. O H1 tem outros tamanhos, 2, 3, 4, 5, que vai diminuindo o tamanho da fonte. São subtítulos, digamos assim. Podemos dizer H1, título principal, H2, o título 2, o subtítulo. E eu vou diminuindo o tamanho e as configurações dele. Então a gente chama aqui de abrir uma tag e fechar uma tag. Então eu abro a tag colocando a tag e o fechamento normalmente ocorre com o barra e aquela tag. No caso o H1 indicando um título. Por isso que ele está grandão, ele está ressaltado, porque eu marquei esse texto com as etiquetas de abertura e fechamento, embora seja H1, eu abri essa etiqueta, fechei essa etiqueta, colocando entre a abertura e o fechamento dela, primeiro contato com o HTML. E eu faço a mesma coisa aqui com P, que seria um parágrafo. Eu abro o meu parágrafo e fecho o meu parágrafo, certo? Então, por isso que ele é marcação de texto. Eu marco o meu texto com as características que eu quero que ele tenha. Então, se ele está dentro da tag, ele recebe essas características da tag, certo? E o HTML, ele desconsidera muitas coisas, como por exemplo uma quebra de linha, o Enter. Ele não se incomoda. Se a gente for reparar, para deixar indentada aqui o código ficar mais bonito, ficar mais legível, eu dei um monte de espaço. Ele ignora, ele não se preocupa com isso, né? Então, o que aconteceu aqui? Pode ver que eu escrevi aqui, ó. A quebra de linha, não quebrei a linha. Afeta a escrita. Mantive na mesma linha e coloquei uma tag BR. Se eu for olhar a minha página, ó, depois do escrita e antes do para, que ele colocou a quebra de linha. Então tem tags que eu não preciso fechamento, eu só vou colocar ela. Por exemplo, a BR, que é um break hole, né, quebra de linha, ela quebra uma linha. Só coloco e já está marcado, aqui terá uma quebra de linha. Não preciso fechamento. Mas em geral as tags que tenham a necessidade, que vão marcar um texto, elas precisam um fechamento, certo? Que nem a tag de parágrafo, a tag de título. Eu vou colocar uma outra tag aqui só para a gente ver. Quando eu coloco uma tag dentro da outra, a primeira a abrir é a primeira a fechar. A última a abrir é a última a fechar, certo? Então, coloquei a tag marquee.
Tag Marquee quase não se usa nos dias atuais, mas eu gosto dela, ela é bem antiguinha e dá um efeito divertido. Percebam, abri Marquee, abri H1, fechei H1, depois eu fecho o Marquee. O que eu abri primeiro eu fecho por último, o que eu abri por último eu fecho primeiro. Se a gente for perceber mesmo na estrutura do código, a primeira que eu abri foi HTML. Vejam que é a última que eu fechei. Aí eu abri head, fechei head aqui para terminar. Title. E o body. Primeira abrir, última a fechar, certo? Só que HTML, body são estrutura do HTML. Eu posso fazer em outro vídeo. Aqui a ideia é só a gente conhecer a ideia de tags. Estrutura a gente vê depois. E também é fácil de achar vários vídeos. Coloquei o Marquee, eu vou atualizar aqui o meu navegador. F5, a Marquee ela dá esse efeito de movimento no texto, né? O texto vai correr da esquerda para a direita, mostrando aqui. Então eu marquei que o meu primeiro contato com HTML estaria com o Marquee. Então abri Marquee, fechei Marquee. Tá? Então primeira coisa, abri Marquee, abri H1. Então, coloquei o texto, esse texto está marcado com o Marquee, está marcado com o H1. Aí eu tenho que fechar o H1 e fechar o Marquee. E essa é a ideia básica do HTML, tá? Ele funciona com... Por isso que ele não é uma linguagem de programação, ele funciona com marcação de texto através das etiquetas, né? Que chamamos de tag normalmente em inglês, mas eu vou etiquetando o meu código e ele vai ser interpretado pelo browser. Por isso, linguagem de marcação de texto e não linguagem de programação. E aqui a gente já consegue ter uma ideia básica do como criar uma página de HTML estática.